Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. E aí, já está preparado para enfrentar aí novos aprendizados, novos desafios? Hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade na escola. Então se prepara, vamos juntos? Então a gente precisa colocar na prática dentro das nossas unidades o que é sustentável e palpável para a realidade deles. Então, tanto a realidade da escola, o que a escola consegue propor, quanto a realidade dessas famílias. Então, na sala de aula é assim, a possibilidade de você valorizar cada ser humano como parte integrante dos 8 bilhões de pessoas que habitam esse planeta. Livro aberto. A conscientização sobre a sustentabilidade dentro das escolas desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos responsáveis e na construção de um futuro sustentável. Ao integrar conceitos e práticas sustentáveis no currículo escolar, os estudantes não apenas adquirem conhecimento sobre questões ambientais, mas também desenvolvem habilidades para tomar decisões informadas e agir de maneira proativa em prol do meio ambiente. Além disso, ao promover a sustentabilidade no ambiente escolar, as instituições educacionais inspiram uma cultura de cuidado com o planeta, incentivando ações individuais e coletivas, que contribuem para a preservação dos recursos naturais e também para a construção de comunidades mais resilientes e conscientes. O episódio de hoje do Pode Aprender é sobre a importância do tema da sustentabilidade dentro das escolas. Juntos nós vamos entender os desafios e as conquistas desse processo e ver exemplos de projetos que já deram certo. Pega a caneta. As nossas convidadas de hoje, então, são a Madelon Martinho e a Ana Souza. Madelon é formada em secretariado executivo e especialista em gestão de empresas, sustentabilidade corporativa e psicologia transpessoal. Ela liderou projetos de sustentabilidade em uma rede de concessionárias de caminhões, promovendo a consciência ambiental. Atualmente, na Central de Cursos da Aprende Brasil Educação, ela aplica a sua experiência em logísticas para disseminar conhecimento pelo país, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a educação de qualidade. Madelon, então seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. A gente agradece a sua participação e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. E a Ana é formada em Engenharia Industrial e especialista em Gestão da Qualidade, Greenbelt e auditora líder da qualidade. É isso mesmo, Ana? Isso. Ela atua liderando os processos de auditorias e mapeamento de processos. Atualmente, nos colégios positivos, ela aplica sua capacidade analítica na gestão da qualidade e ambiental, organizando os processos de forma a buscar sustentabilidade e melhoria dos processos aliados aos princípios de uma gestão ambiental eficiente dentro das unidades educacionais, apoiando uma cultura rica para a formação humana dos alunos. Ana, também seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Então vamos lá, meninas. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de vocês como que os princípios da sustentabilidade podem ser integrados ao currículo educacional para promover, então, uma conscientização dos alunos sobre essa importância das práticas ambientais responsáveis. Eu acredito que para a gente ter tudo isso, no teu questionamento, a gente precisa pensar primeiro na formação cultural dessas crianças, desses alunos, que eles levem para a comunidade escolar, que eles levem para a sua família. Então, a gente precisa colocar na prática dentro das nossas unidades o que é sustentável e palpável para a realidade deles. Então, tanto a realidade da escola, o que a escola consegue propor, quanto a realidade dessas famílias. Entendi. Agora você tocou num assunto extremamente importante, porque nós temos várias realidades diferentes, né? Tanto no nosso país, como também formação de educadores e professores. Então, como que a gente pode inserir a sustentabilidade em áreas distintas, podemos dizer assim, já que existem essas grandes diferenças, né? Olha, eu acho que um fato interessante é que a gente perceba
que hoje os professores, em relação à sustentabilidade, meio ambiente, ela é das crianças para os pais e assim por diante, né? Porque os mais velhos não estavam conscientes do que faziam, muitas vezes, né? Isso é uma questão de talvez 20 anos, 30 anos que começou-se a falar sobre isso, né? Então, o caminho é de lá para cá. Há uma dificuldade em fazer com que os mais velhos realmente percebam isso e incorporem isso. Aí é através do quê? De ação, né? Porque se você colocar para leitura, vai ter um público restrito, porque não se lê, né? Eu acho que realmente é a prática. Você colocar ao alcance das mãos, principalmente das crianças, que vão levar para casa e acabam puxando a orelha dos pais. E assim por diante. E como realizar essa prática? Existe alguma estratégia pedagógica que a gente possa inserir em sala de aula para começar efetivamente a trabalhar com esses estudantes sobre a sustentabilidade, tanto dentro da sala de aula, como nós estamos falando, e fora, né? Com os pais, em casa? Existe alguma estratégia pedagógica que a gente possa informar aqui para os nossos ouvintes? Eu hoje consigo dividir, dentro da minha visão, em 3 pilares. O primeiro pilar é que a gente precisa colocar a prática de observação. Então, se a escola possui a possibilidade de levar esses alunos a campo, observar, entender o que acontece dentro do mundo, dentro do cenário que eles estão vivendo, é muito legal. Eu acho que a observação traz na prática aumentar esse horizonte que as crianças têm. E também eles vão abrir esse horizonte para começar a olhar o quintal de casa, olhar o condomínio, olhar o pátio da escola e conseguir levar isso para os seus familiares e conseguir interagir com essa ação que a Madelon acabou de colocar. O segundo ponto, eu acredito que é a prática. Então, a escola ter atividades que vai mostrar para esses alunos o que acontece no mundo, quais são as ações que o governo poderia estar tomando, quais as ações que a gente pode estar tomando dentro de casa, entender, por exemplo, o que é uma cisterna, o que é uma placa solar, quais são as outras fontes de energias renováveis que a gente tem, o que é uma erosão de solo, pegando fatos que a gente tem dentro da literatura e trazendo, isso aconteceu, isso é um fato, por causa da nossa falta de ação ao decorrer de X anos, por exemplo. Então, isso é muito interessante, pegar o que está acontecendo de objetos que estão tangíveis ao nosso dia a dia e mostrar para a criança que aquilo envolve todo o nosso conceito de sustentabilidade, todo o nosso conceito que a gente aplica no dia a dia. E o terceiro pilar que eu coloco é a discussão. Então, colocar esses alunos para discutirem, formarem uma opinião sobre o que está acontecendo, trazer fatores globais, trazerem fatores do bairro, trazerem fatores da unidade e colocar para eles explanarem, conversarem e ter uma opinião formada sobre aquele assunto. E como bônus desses 3 pilares, eu coloco a comunicação. É muito interessante a gente ter uma comunicação tanto verbal quanto visual nas unidades. Então, conseguir colocar eles no dia a dia, que tem que desligar a luz, não pode deixar equipamento ligado, que a gente precisa ter um consumo de água consciente, que a gente precisa reciclar, que a gente precisa utilizar os nossos bens retornáveis, então, ter a tua garrafinha, não traz copo, economia do papel, então, N situações que são práticas no nosso dia a dia e ele também vai conseguir levar para casa, porque a maior parte do tempo dele ele tá na escola e aquilo vai se tornar normal. Ele vai fazer aquilo no automático. Vai fazer parte do cotidiano dele, exatamente, né? Do dia a dia. Exatamente. Bom, e a gente consegue trazer algumas práticas. Nós falamos aqui de alguns pilares, né? De 3 pilares, mais a comunicação. De forma prática, como que a gente colocaria isso em sala de aula? Existe alguma fórmula mágica para os professores inserir esse tema que para muitos talvez seja algo um pouco delicado, um pouco difícil, né? De trabalhar? Existe alguma fórmula mágica que os professores possam trabalhar em sala de aula para tratar o assunto com os alunos? Eu tenho uma historinha muito simples para te falar. Teve uma vez que eu ouvi de uma criança no supermercado, perto daqueles refrigeradores com carne e tal, e aí a mãe pegou uma galinha, um frango, enfim, aqueles empacotados, pegou e colocou no carrinho. E daí, dado algum tempo, foram para uma chácara, alguma coisa, e passou o bichinho vivo. E a mãe falou, mas esse é o que a gente come, mãe? É o que a gente come, mas e aquele que a gente comprou lá no supermercado? Eles não vêm empacotado?
Então, é colocar as coisas de uma forma simples e prática, né? Então, na sala de aula é assim, a possibilidade de você valorizar cada ser humano como parte integrante dos 8 bilhões de pessoas que habitam esse planeta, né? Então, se eu faço assim, não, mas só sou eu? Não, mas eu só estou usando um copinho. Durante a semana, 1 por dia, 5. 2 semanas com dias úteis, 10. E aí, se colocar isso lá no final do ano e ver o quanto que só eu sou já um predadorzinho, né? E fazer com que pai e mãe se conscientize disso. Eu acho que são práticas muito simples e principalmente, Danae, visual. A gente só acredita no que vê. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, isso é ainda muito maior. A questão é sistêmica, né? Uma coisa leva a outra. Se você for parar para pensar que para fazer ferro precisa de água, quem é que imagina isso, né? Porque acha que o ferro sai pronto dali, né? As crianças precisam ter, acredito, através dessa sua fala, elas precisam ter o visual, elas precisam ter o entendimento da onde vem, de como vem, para onde vai, para que no futuro elas não tenham a dificuldade de também repassar. Isso. Daí a gente faz a questão inversa, né? Nós falamos que hoje as crianças ensinam os pais e em casa, tudo mais, porque não tinham esse entendimento da responsabilidade. Então hoje a gente começa a educar as nossas crianças de uma forma diferente, para que no futuro elas possam repassar todo esse aprendizado, tudo isso que foi dito como importante para eles no futuro, que eles possam repassar para os próximos, né? E acho que a gente tem que parar um pouquinho de romantizar essa história, sabe? E pensar nisso com afeto, né? Uhum. Imagine, quando a gente pensa numa coisa ainda muito maior, que é assim, eu jogo isso no lixo. Ou, de outra forma, melhor ainda, eu jogo isso fora. Não há fora, né? Só há uma forma de você pensar fora e se conscientizar de que, quando eu falo eu vou jogar fora, eu só vou tirar aquilo do meu campo de visão, mas aquilo continua existindo. Um copinho plástico, eu, por exemplo, na minha idade, quando eu tomo, aquele copinho plástico ficará aqui mais 100 anos e eu já fui. Você pensar no futuro, né? Os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus netos. Isso, exatamente. Eu acho é muito simples e chega até a chocar, né? Mas eu acho que é importante da gente falar dessa educação agora nessa fase inicial para justamente a gente contribuir com essa formação de cidadãos futuros, né? Isso. Exato. Muito legal. E agora eu gostaria de saber qual que é o papel da escola e da comunidade nessa formação? Eu vejo que a escola, ela tem um papel essencial, porque é onde a gente faz a formação humana, além de tudo, de todos os outros conceitos que a escola envolve. Então, a gente precisa conscientizar, falo de volta à cultura, então instalar a cultura que se torne no automático todo esse processo de sustentabilidade. Pensar em formas de trazer isso mais fácil, mais encantador para as crianças entenderem. Então, trazer, por exemplo, rodas de conversa, coloca um tema de nível global que eles consigam compreender de acordo com o segmento, com a faixa etária, colocar eles envolvidos nesse momento, ter a prática do dia a dia ali. Então, eles vão tornar isso, vai ser gostoso para as crianças, o colégio consegue fazer isso, e a sociedade, em contrapartida, tem que ser um vínculo que vai estimular essa criança a continuar crescendo e formando essa cultura. A educação, ela continua em casa. Então, esse é o importante, que a sociedade tenha essa visão e contribua com o que a escola está trazendo. Pegando como exemplo prático, por exemplo, a criança está participando de um seminário, uma apresentação de trabalho, ela precisa discutir. É legal que os pais se envolvam e apresentem opiniões, consigam ajudar essa criança a formar um conceito, ser um ser pensante dentro daquela questão de sustentabilidade que está sendo tratada no momento, para ele conseguir chegar na escola e retratar também a realidade dele. E assim a escola vai conseguir nivelar aquilo que ela está trabalhando, entendendo onde os alunos estão inseridos e moldando. Não adianta a gente falar, às vezes, de uma realidade que as crianças não estão inseridas. Então é bem importante isso, que a sociedade mostre qual é a sociedade que aquela criança está e a escola trabalha em cima dela.
Muito legal, muito bacana. Eu gostaria de saber se vocês têm algum exemplo de algum trabalho que tenha sido realizado, que se vocês têm conhecimento de algo que vocês ouviram, ou viram, ou souberam de alguém, de algum exemplo que foi efetivamente importante para essa mudança na formação dos alunos? Existe algum projeto, alguma coisa que vocês tenham conhecimento, que a gente possa trazer aqui como exemplo para os nossos ouvintes? Existe o projeto da parte da escola, que é trazer a escola como parte da criança. Então, que a criança sinta que a escola é a casa dela. Dentro desse projeto, a ideia é que você mantenha aquele espaço como você gostaria que a sua casa estivesse. Então, nesse projeto é colocado que toda a parte de utilização de lixo, toda a parte de reciclagem, consumo de água, e a criança começa a compreender que aquilo que ele faz fora de casa precisa ser levado para todos os ambientes. Aquilo que ele faz dentro de casa, melhor corrigindo. Aquilo que ele faz dentro de casa, ele precisa levar para todos os ambientes. Ele precisa sentir que o mundo é dele. Então, como ele vai manter aquele mundo é o que ele vai ter para ele. A sua casa é onde você estiver. Exatamente. Isso é um dos projetos que eu acho mais legais. E a parte dos 3 R's, que é o reciclar, o reutilizar e o renovar. Então, você ter esse conceito para a tua vida. Eu posso reutilizar isso aqui? Então, eu vou dar prioridade para usar. Eu posso reutilizar essa garrafinha e não um copo plástico. Então, eu dou prioridade para isso. Eu consigo ter uma logística reversa de algum produto? Então, eu vou colocar isso. Então, quando eu vou fazer um enfeite na unidade, eu vou ter uma festividade, priorizar isso, mostrando para as crianças esses enfeites. Então, eu vou utilizar, tragam o que vocês têm. Agora, a gente vai enfeitar a escola com tudo reciclável. Veja como fica lindo. Veja como não é lixo. Não é lixo. Então, isso é super importante, né? É o que a Madelon estava falando, né? Exato, isso eu acho muito legal para levar para as escolas. Madelon, tem algum exemplo que a gente possa... Tem um exemplo bem bonito. Nós trouxemos os filhos de todos os colaboradores para o Dia Mundial do Meio Ambiente e fizemos com que todos, antes disso, mandassem garrafas PET, contribuíssem com terra, sementinhas e tal. E isso foi um projeto a médio prazo, né? Porque o interesse era plantar e esperar aquilo germinar e chegar à poda ou à colheita, né? E cada um teve a liberdade de levar, claro, sementes que sejam mais rápidas, né? O feijão, uma espécie de flor, um capinzinho do gatinho que come, aquela ervinha e assim por diante. E eles mostrando isso por todos os meses, através de registro, e eles foram se entusiasmando com aquilo. Mas um dos fatos mais bonitos, que foi visual, que a gente conseguiu ver o que aconteceu, foi de uma menina que plantou flores. E na hora da colheita, era justamente perto do aniversário da mãe. E ela fez um buquê das florezinhas que ela plantou, que ela colheu e deu para a mãe. Eu acho que ali, certamente, a gente plantou uma coisa bem legal. Não somente as flores. Exato, literalmente já deu frutos. Muito bacana. Diversão para casa. Bom, agora a gente chegou a um momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço para os nossos convidados para que eles deixem dicas. Então, uma dica de alguma leitura, dica de algum filme, de algum conteúdo que a gente possa estender o tema de hoje. Então, Ana, se você quiser deixar alguma dica para os nossos ouvintes de algo que você ache bacana, alguma leitura ou algum vídeo, algum site... O que eu acho bem legal, que pode ser tanto a leitura do conteúdo que tem lá, que é bem indicativo e bem próprio para as crianças, quanto vídeos do YouTube, e até mesmo essa equipe vai até as unidades fazer palestra, é a Família Folha. A Família Folha, ela é da Regional de Curitiba, ela é bem criativa, os nomes são extremamente criativos, da família como um todo, tem até um cachorrinho, e eu acho bem lúdico para as crianças, a forma como eles tratam a sustentabilidade
ela é muito fácil de ser compreendida, até mesmo para as pessoas que são, não somente para as crianças, mas até mesmo para as pessoas que são um pouco redundantes de entender ali que a gente precisa mudar a postura. Então eu indico isso, e até mesmo para quem puder, levar a família Folha para as unidades. Muito legal. Madelon, quais são as suas dicas de hoje? Eu tenho duas. Legal. A primeira é de um filme que está disponível na plataforma de vídeos tão famosa da internet. E você consegue colocar lá Ilha das Flores. Vai dar muitas opções de trechos, de pequenos trechos, mas normalmente é do mais denso. Realmente é uma pegada fortinha, assim, eu diria, para adolescente e para cima, mas é interessantíssimo, porque pega valendo nessa questão humana mesmo, né? Desse valor humano que a gente precisa se dar e dar ao outro. E daí um site interessante aqui é tendaatacado.com.br. Ele fala sobre sustentabilidade para crianças. Muito legal. Eu acho que são duas dicas razoáveis. Muito bacana. Quero agradecer, então, a participação de vocês. Foi muito legal o nosso bate-papo. É uma pena que a gente tenha um tempinho tão curtinho, né? Porque é um assunto tão importante e que nós trouxemos também vários exemplos para os nossos ouvintes, que não é tão difícil a gente trabalhar e ensinar sustentabilidade, né? Para os nossos pequenos, que lá no futuro vão fazer uma transformação gigantesca, né? Talvez a gente não consiga ver frutos hoje, mas lá na frente a gente consegue ver frutos muito importantes. Então, Ana, muito obrigada pela tua participação, foi muito legal a nossa conversa. Madelon, também agradeço imensamente a tua participação e agradeço também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Aluri Studios. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site do Aprende Brasil. Até mais!